Vamos agora para aquele que eu nem sabia que eu ia assistir, mas muito obrigado, Liden Filmes, colocou o White Fox pra mamar de novo e temos Goblin Slayer 2. Pera, Sim. de novo? Não sei, talvez, em alguma outra realidade, porque talvez outra coisa, sei lá, se o Tawara no Mono saísse de lá e fosse pra Liden Filmes, a gente conversava também. Mas... Não, aquele ali já acabou. Não desenterra, Então, coitado. Tá por dormindo isso nisso ainda. mesmo! Sim, nós voltamos para Goblin Slayer, um anime polêmico por polêmicas da forma não muito saudável, talvez. Eu acho que os problemas de Goblin Slayer na primeira temporada não acrescentavam muito a conversa, né? Eu acho que a conversa era boa, mas não a obra em si. E dessa vez, nessa segunda temporada, tivemos uma exclusão desses problemas e, de fato, assistimos Goblin Slayer como deveria ser. Com diálogos interessantes, com problemas de sexualização indesejadas e indevidas completamente de escanteio, e principalmente o Goblin Slayer não é um modelo em CG na tela a todo momento, principalmente parado. Ele é desenhado. E isso foi ótimo. Isso de fato foi ótimo. A produção virou uma coxinha por conta disso? Virou! Mas o Goblin Slayer está em 2D, graças a Deus. Sim, sim. Eu troco tudo que a White Fox fez, porque a Liden Filmes fez aqui, cara. Pelo fato de tornar o Goblin Slayer mais bem real ali, ou mais palpável dentro daquele cenário. E, principalmente, ter tirado o escopo de coisas que não deveriam ser escopo em Goblin Slayer, né, como sexualização indevida, fez a obra melhorar muito, cara. Eu acho que um dos pontos que eu mais elogio aqui, sem muito meme, né, é de fato como que essa troca de Steph, essa troca de tudo aqui em Goblin Slayer fez algo muito melhor, principalmente pelos diálogos. Nessa temporada, genuinamente houveram diálogos bem feitos, bem conduzidos, onde você não tinha uma produção, onde o character design estava saindo no soco com a animação, mas pelo menos você tinha um storyboard que funcionava e você dava dinâmica e animação para os personagens. Os personagens, de fato, articulavam, gesticulavam, e você falava, nossa, parece mais vivo. Bem mais torto, mas muito mais agradável e construtivo de ser assistido. Não se livrou 100% da sexualização, até porque você tem momento de biquíni, momento de banho, enquadramentos ginecológicos aleatoriamente gratuitos. Mas até aí é Goblin Slayer sendo anime. Até aí é mais um anime do mundo dos anime. Então, mas é que tá, é mais pelo que ele é. Tipo, esse não é o foco. Assim, muito da primeira temporada de Goblin Slayer era muito, como o Tanner falou, é uma questão de desnecessariamente focos gratuitos, principalmente com mulheres ou enquadramentos estranhos. E principalmente era isso que a série sustentava, porque a matança de Goblin acontecia vez ou outra e os diálogos eram muito chatos. Ou até sem sentidos. Eu lembro de uma que eles fizeram um diálogo com a mina rodando um cachimbo que você só pergunta por quê. Mas aqui, quando você nota, quando é pra falar de personagem, ou é pra falar da magia daquele mundo, ou até usar o choque, mas pra criar uma ambientação, você nota que a série evoluiu nesse sentido. Realmente tem momentos que são mais tensos, que eles aproveitam melhor a ideia do RPG. Tem um diálogo muito bom do anão falando pro Neg de Negima sobre como você pode interpretar suas magias, que é bem interessante. E, assim, é uma coisa que até tinha na primeira temporada, mas era muito pouco. Ela sobrevivia muito mais por questões polêmicas. E agora que a série está tentando ser uma história que pelo menos está fazendo alguma coisa, eu realmente digo que eu saí também surpreso, porque eu não esperava que Goblin Slayer conseguiria falar de aproveitar melhor essa questão de RPG, ou até usar a questão do choque, não apenas pelo choque, mas para criar um clima pesado interessante ali, até com uma direção interessante. Às vezes a diretora nova fazia trazia umas ideias novas pra mesa que ficava legal. E
É que o problema ainda é Goblin Slayer, então a gente passa muito episódio indo do nada, lugar nenhum. Tem uma passagem no Vila dos Elfos que eu me perguntei pra quê. São coisas que ainda tornam esse anime extremamente medíocre. Mas eu acho que ele funciona muito melhor do que tá funcionando antes. Uhum. Que ele tá começando a se sustentar, como você mesmo disse, como uma história. E não como olha só como esses goblins são cruéis com as mulheres, olha só o que eles fazem aqui para se reproduzir, e foca nessa situação que ela é desconfortável por N motivos. Uhum. Não necessariamente, inclusive, porque ele sabe fazer desconforto, é porque polêmicas. É simplesmente a situação em si já é desconfortável pelo texto, vamos dizer assim, pelo que é. E fica pior quando a câmera do diretor tá decidindo onde é que ele vai botar a mão. Uhum. Né? Vamos botar dessa maneira aqui. Dito isso, é o que o Rafa já falou. História simples. Começou a ser uma história. E, sei lá, eu vou ficar também positivamente surpreendido, porque eu esperava um repeteco da primeira temporada e, que eu me lembro, não tivemos nenhuma cena desse tipo assim aqui nessa tempo. Tipo, teve momentos de caça ao goblins fazendo coisas de goblins em Goblin Slayer, mas não teve nenhum momento que nem tinha na primeira temporada aqui tão visceral e tão gráfico. Teve? Se não me engano, Não, tô lembrado. Visceral teve, mas tipo, ele fazia muito questão de mostrar que ele era distintivo, sabe? Ou ele fazia um monte de violência com um cara, ou abusava de mulher. Aqui realmente eles começaram a ser mais cruéis com tudo. Você tem um elemento interessante que é eles, digamos assim, dosam melhor esse elemento. Então, quando tem uma personagem feminina que foi atacada por goblins, você mostra que ela tá machucada, mostra que ela tá caindo no canto, mas é só isso. O que tinha muito na primeira essa cena atacada. Olha como eles estão rasgando a roupa dela, mordendo ela, arrancando a pele dela. Nossa, violência legal. Aqui é muito mais autocontido. Sim, isso. Mais ou menos esse o ponto. Sim. A violência em Goblin Slayer, no primeiro, era muito gratuita. Mas gratuito, tipo, num ponto que incomodava, porque a obra não era nem sobre isso. Tipo, era um elemento de world building, mas isso não importava por quão gráfico era. E aqueles só tiraram isso. Tipo, teve um momento que eu até achei, assim... Beleza, não dá pra fazer muito diferente, porque o contexto da história dita que é esse. Quando eles vão num... Eu acho que é numa igreja, num monastério, alguma coisa assim, e mostra que os goblins atacaram lá. Ok, todas as pessoas que foram atacadas no lugar estão num cantinho escuro, tipo, onde você vê que tá todo mundo, sabe, fragilizado com toda a situação, e ponto. Acabou. Você não precisa de mais nada. A história já respalda o contexto da cena. E já que não vai ter uma produção muito mais inteligente pra fazer uma... Não só inteligente, porque eu acho que tava certo a ideia de fazer essa cena, mas com mais primor artístico de fazer uma animação melhor e um bom character design, mas eles fizeram o deles de, legal, aconteceu, é triste, tem uma galera aqui que foi afetada por isso, mas a gente não vai sexualizar e vai chocar isso. Não, o choque já tá pelo contexto, não precisa ser gráfico. Tanto que eu não sei vocês, mas meu saldo final com Goblin Slayer é realmente... Parabéns, você conseguiu se tornar um anime consistentemente medíocre. Você tem bons acertos, erros ainda muito claros, mas nada que me deixe completamente desgostoso. Dá pra assistir, sabe? Uhum. Acho que é uma boa conclusão. E ser um medíocre nesse ponto é bom. Sim. Pois é. Sim, porque se a ideia é ser uma grande aventura de RPG, ele está fazendo bem. Ele tá bem ok. Na verdade, ele começou a fazer bem. Ele começou porque a fazer antes bem. era o RPG por questões visuais, vamos dizer assim. Ou pela introdução da história, tipo, a questão dos dados. Os deuses desse mundo estão jogando dados e tudo mais, tem essas referências. Agora, de fato,
começaram a falar das coisas, da aventura, etc. Começou, começamos a ter uma história. Uhum, sim, de fato. Ela tá num bom caminho. Não sei se vai continuar, não sei como que é o material original. Mas se for continuar correndo o trecho nessa pegada, que bom. Ele tem um bom caminho pela frente. Muito melhor do que estava acontecendo na White Fox. E dito isso, tá o meu 6zinho. 6zinho tá bom. 6zinho tá bom. Fico na dúvida entre 6 e 5. Então quer ficar no 666? Eu acho que ele não é demoníaco ainda. Vai ficar no 5 só pra contrariar. Ok.